Programa que visita escolas em diferentes cidades da Indonésia. Em nome do Nusantara Festival de Livros do Dharma, gostaria de dar as boas-vindas à Sua Santidade, o 14 Dalai Lama. Sua Santidade Tashidere, muito obrigada por se juntar-se a nós. Olá a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Estarei moderando este evento. Permitem-me, portanto, que me apresente um pouco. Meu nome é Devi Lestari. Vocês podem me chamar de Di. Sou uma escritora, uma cantora e uma compositora. Alguns de meus trabalhos foram inspirados pelos ensinamentos e valores budistas. Portanto, estar aqui com o senhor é uma profunda honra. 1000 alunos de várias escolas e lugares da Indonésia estão se juntando a nós neste momento. Muitas outras pessoas também estão assistindo essa transmissão ao vivo. Esse programa faz parte do Nusantara, Festival de Livros do Dharma, ou NDBF, um festival anualmente organizado pela Lamrinesia, com o objetivo de melhorar o interesse do público pela leitura, especialmente para a geração mais jovem na Indonésia. Esse é o terceiro NBDF com um tema que se concentra em apoiar a resiliência mental durante essa pandemia. Nesse nosso evento de hoje, chamado O Grande Buda Vai à Escola, este programa introduz o valor universal do amor afável às crianças indonesianas por meio dos espetáculos nas estradas e a distribuição dos livros Histórias da Vida de Buda. Nesta pandemia não deve impedir-nos esse esforço. Portanto, o Grande Buda Vai à Escola agora está organizado por online, organizado pela Lamrinisa e Kadam Choili na Indonésia. Na conversa de hoje sobre o Dharma, vamos cobrir a história das vidas de Buda, retratadas no grande templo de Borobudur. Por isso, gostaríamos de receber a opinião de Sua Santidade a respeito desse tópico. É visto que é uma tradição nossa oferecer o mandala, o símbolo do universo, ao professor do Dharma, que é pedido de ensinamento. Portanto, eu gostaria de convidar Morgan Oi, um ator indonesiano que tem inspirado ativamente a juventude a espalhar a afabilidade, como nosso mestre de canto, e a liderar uma breve oferenda do mandala para Sua Santidade. Esse é o gesto de oferenda do mandala. Sashipo Junshiki Metotran significa o Monte Meru, e os dedos encruzados são o Sol e a Lua. E Danguru Retnamendalakan Niriatayami. Muito obrigada. Muito obrigado, quer dizer. Good morning. Bom dia. Now, today, some discussion. Hoje nós vamos fazer uma discussão ou uma introdução ao budismo para os jovens em geral e particularmente para aquelas pessoas que são interessadas em saber um pouco mais sobre os ensinamentos do Buda. I'm a Buddhist practitioner. Eu sou um praticante budista. One of my commitment is dos meus empenhos é promover a harmonia entre as religiões. Religious tradition. Todas as tradições religiosas, budismo, hinduísmo, jainismo, cristianismo, islamismo, Judaism, todas essas diferentes religiões são tradições religiosas, mas todas elas conduzem ou carregam a mesma mensagem, que é o amor afável ou a afabilidade.
strengthening belief or faith. E a fim que nós esforçamos, reforçamos a nossa acredita, nós devemos estudar as visões filosóficas. Some say there is God. Alguns dizem que existe Deus, outros dizem que não. But these simply methods. Mas esses são simplesmente métodos. We should be O objetivo central é aquele que devemos, todos nós devemos ser pessoas compassíveis, pessoas sensíveis. all major religious tradition Então, todas as maiores tradições religiosas carregam ou conduzem a nível último essa mesma mensagem. different philosophy. Eles usam diferentes filosofias, mas a mensagem é a mesma. E agora, os muçulmanos ou islamismo, I say believe. eles acreditam em Alá. What is Allah? Mas o que é realmente Alá? Alá significa amor infinito. Para os cristãos, os católicos, Jesus Cristo significa um amor infinito. So like Allah, Por exemplo, assim como Alá ou Jesus Cristo, consider creator, aqueles que acreditam nesses dois, a razão principal é, se vocês acreditam em Alá ou Jesus Cristo, aqueles que acreditam em Alá ou Jesus acreditam em um Deus Criador. E se vocês acreditam realmente em um Deus Criador, vocês têm que usar isso para incrementar o amor. or rather self-creation. Por exemplo, por outro lado, o jainismo, eles não acreditam em um Deus criador, eles acreditam em uma autocriação. Mas isso são todos métodos. Compassionate human being. Mas o ponto fundamental aqui é que todos vocês, não importa qual a metodologia ou a filosofia religiosa que vocês sigam, o importante é que vocês tenham um coração afável, um amor incomensurável. And also one factor, Um outro fator aqui, por exemplo, eu vivo aqui na Índia. all major world religious E aqui na Índia, todas as maiores tradições religiosas coexistem aqui na Índia. E por mais de 1000 anos, essa harmonia entre as religiões existe aqui na Índia. since you see, India, the most populated, one of the most E a Índia é um dos países mais populosos do mundo, nesse mundo. it is possible to Então, o fato que essas maiores tradições religiosas coexistem harmoniosamente aqui na Índia, isso prova que a harmonia entre as religiões é possível. E por isso que hoje eu sou muito feliz de encontrar meus irmãos e irmãs muçulmanos do país da Indonésia. one of the most populated nation. Uma outra população grandiosa no nosso planeta. Whether accept religion or E not, agora, se a pessoa aceita ou não uma religião, é um adepto ou não a uma religião, isso é uma coisa individual de cada um. A coisa importante que nós devemos focar é que todos nós somos seres humanos. E desde que nascemos, nós sobrevivemos devido à compaixão, à afabilidade, ao amor da nossa mãe, falando de uma maneira em geral. not only human being, but also other Mas isso não é aplicado só aos seres humanos, mas até aos animais também. Eles sobrevivem do amor materno, do amor materno. Então, o amor, isso prova que o amor é a chave fundamental para a nossa sobrevivência. E hoje em dia existem muitos conflitos pelo mundo afora. recent, in the past human history, lot E no passado também existiu muitos problemas, muitos conflitos.
Mas isso é porque falta esse senso de amor de irmão. More compassionate, but then eventually, Mesmo que nós temos uma natureza humana compassiva, mas uma pessoa humana, quando ela cresce, ela negligencia esses valores e, em vez, incrementa a competição, a raiva e assim por diante. a lot of war. No passado existiam muitas guerras, muitas violências. So now, human being, E agora, atualmente parece que os seres humanos estão desenvolvendo mais essa compreensão da unidade entre os seres humanos. we have special responsibility to promote E nós todos somos responsáveis em promover o amor compassivo, o amor afável, a compaixão e entre toda a humanidade. E nós devemos desenvolver também, juntamente com isso, nós devemos desenvolver o pensamento que nós devemos coexistir junto neste mundo, neste planeta. 7 billion human beings. As brothers, sisters. E é muito importante, por isso que é muito importante que nós devemos desenvolver essa unicidade de 7 bilhões de pessoas, que nós devemos todos esses 7 bilhões de pessoas devem coexistir junto neste planeta. Devem ajudar uns aos outros. Make peaceful world. E se nós cedemos desenvolver isso, nós poderemos construir um mundo feliz. E isso também é muito importante, nós desenvolvemos esse pensamento baseado em uma harmonia entre as religiões. No passado eu encontrei alguns meus irmãos muçulmanos e eu acho que a Indonésia é um dos países mais populosos com a comunidade da comunidade muçulmana. E hoje vocês me pediram uns ensinamentos sobre as histórias de Buda. About o Jatakamala. Existe nessa Jatakamala, histórias de Buda, tem mais ou menos 44 histórias. Not sort of follow Buddha Dharma. And he em uma dessas histórias tem uma pessoa que não era um seguidor de Buda. E ele queria discutir, conversar com eruditos budistas da escola de Nalanda. E quando os eruditos da escola de Nalanda ouviu sobre isso, foi o escritor desse Jatakamala. Ele não era um budista, mas ele expressou a vontade de conversar com o erudito da escola de Nalanda. E quando os eruditos da escola de Nalanda ouviu isso, ficou muito interessado. Então, mas os eruditos não se sentiam muito confortável e eles falaram com Nagarjuna, que naquele tempo estava no sul da Índia, e Nagarjuna enviou um dos seus discípulos para falar com esse escritor desse livro. Now the Buddha story really
beautiful. E as histórias da vida de Buda são maravilhosas, mas aquilo do meu ponto de vista, histórias permanecem sempre One histórias. story of their own guru. Uma história é do próprio guru. Maybe little exaggeration. Talvez existe um pouquinho de exageração nessas histórias. Teaching. Mas o importante que nós devemos considerar é os ensinamentos de Buda. India, 1,000 years, main sort of Aqui na Índia, por mais de 1000 anos, esse conceito de ahimsa e Karuna foi desenvolvido aqui na Índia. Ahimsa significa não violência. E a base dessa não violência é a Karuna, a compaixão. E isso inclui todos. is non-violence. E até mesmo os muçulmanos, a mensagem principal é o altruísmo e a não violência. Ou a afabilidade e a não violência. Whether we accept religion or not. Agora, o ponto aqui seja que aceitamos uma religião ou não, sejamos adeptos a uma religião ou não, o importante é que nós devemos ter um bom coração, ter um coração caloroso. You see, give peace. E ter um coração, gerar um coração caloroso nos fornece mais felicidade e nos imbui de felicidade e também felicidade para aquelas pessoas que estão em volta de nós. Criamos uma atmosfera pacífica em volta de nós, seja que você seja um adepto ou não. Como eu mencionei antes, nós seres humanos, desde que nascemos, nós crescemos de amor, nós crescemos devido ao amor e devido à afabilidade, e nós devemos crescer continuar desenvolvendo esse amor afável. Now some questions. E agora eu gostaria de receber umas perguntas de vocês. Muito obrigado, Sua Santidade, pela sua explicação. Alguns dos nossos estudantes já prepararam algumas perguntas. E eu gostaria de chamar Ananda, de 14 anos de idade. Jakarta tells that money tells of bodhisattvas sacrificing their body. Why must they do that? Is it possible for us to do Minha sociedade, nos contos de Jacta, há muitos contos de bodhisattvas que sacrificam o seu corpo. Por que eles devem fazer isso? É possível fazermos a mesma coisa? O que devemos fazer para que isso seja possível? Ele está traduzindo a pergunta para a Sua Santidade em tibetano. Está traduzindo em tibetano a pergunta para a Sua Santidade. So really, also the matter of Agora ele viu a tradução no monitor. Now, according to the circumstances, de acordo com as circunstâncias, em alguns casos, se você sacrifica, você como um indivíduo sacrifica a sua própria vida para beneficiar muitas pessoas ou muitos animais, então é uma coisa boa. to save other sort of thousands of people or animal, it's worthwhile.
Se você faz sacrifício para beneficiar milhões de pessoas e animais, então é uma coisa boa. Mas isso deve ser combinado com uma mente compassiva e o senso de realmente uma preocupação sincera para o bem-estar dos outros. Circumstances is such Mas se one individual's Ma- life sacrifice. nesse caso, se as circunstâncias for propícias e realmente você sinceramente Not just a blind faith. você realmente ter uma convicção que isso vai beneficiar muitas pessoas, então isso é bom. Mas, então é uma coisa boa. Mas se você faz um sacrifício imbuído, motivado por uma fé cega e imbuído de raiva, isso não é uma coisa conduciva. Definitely going to be benefit to many people. Then it's worthwhile. Ele repetiu a mesma coisa. Se você faz um sacrifício, ou você como um indivíduo faz um sacrifício para beneficiar milhões de outras pessoas e animais, então é uma coisa conduciva, uma coisa boa. A outra pergunta é a Lamadinka, de 17 anos. Sua pergunta. Tashdele, sua santidade. Neam ki dupadir jinadang ngantra prewalakpe rakniki chedro pomoso ngatsei penro jitarje tubam kadrinche. Oh yeah. Como possamos aplicar a compaixão ensinada pelos condes de Jataka durante a pandemia? One kasa kuru. Coronavirus. Que quanto Sua Santidade recomendaria que pudesse ser uma fonte de motivação e inspiração para todos nós? Que quanto de Jatakata? Nayam. The pandemic. Oh. Hoje nós estamos, todo o mundo todo está culpido por essa pandemia. America and India and also some European country. Algumas Rússia, alguns países europeus, a Índia e os Estados Unidos e assim por diante. E além disso, nós também, o mundo todo está enfrentando o aquecimento global. E contemporaneamente a toda essa pandemia, está tendo muitos incêndios em várias partes, em vários países do mundo. Of this world. E nós devemos pensar que o mundo atualmente o mundo está enfrentando um período muito crítico. Way to reduce this problem. Mas simultaneamente nós devemos pensar e devemos encontrar as ações que possam diminuir esses problemas e devemos manter a nossa determinação para a motivação em tentar diminuir esses problemas. Appreciate Isso. and admire. Eu realmente aprecio os doutores e as enfermeiras e todos aqueles trabalhadores da área da saúde que tomam conta dos pacientes e estão trabalhando para descobrir uma medicina para essa pandemia. E eu sou confiante que vai chegar um ponto que essa pandemia vai desaparecer. O importante aqui é que não devemos desencorajar Hope. e devemos manter a esperança. Hopelessly. E que se nós mantivermos essa esperança e isso não ser desencorajado, essa pandemia vai ser eliminada. Mas permanecer deprimido e desconfiado, isso não vai ajudar nada.
Isso não vai ajudar em nada. A minha própria história é que eu enfrentei muitos problemas na minha vida, mas eu nunca perdi a batalha, nunca abandonei a batalha. Eu sempre mantive alta a minha esperança e sempre mantive uma paz mental. Então, com isso com isso nós podemos eliminar todos os problemas. She is 16 years old from Ananda Bogor, A próxima pergunta é de Ananda, e ela tem 16 anos. My question is, Bom dia, the Sua Borobudur Santidade. Temple is the biggest temple in the world. O templo Borobudur é o maior templo do mundo Great blessing for e, portanto, é uma grande benção para nós, My question is, how uma can vez que Indonesian está localizado na Buddhists Indonésia. preserve A minha pergunta é, como os jovens budistas da Indonésia podem proteger e preservar o templo Borobudur? Quando Sua Santidade Dalai Lama viria visitar o templo Borobudur na I Indonésia? have been once. Eu estive uma vez em Borobudur. É um lugar maravilhoso. So now, important. Agora a coisa importante é que os templos são importantes, mas o importante é nós cultivarmos o nosso templo interior, no nosso coração e o templo na nossa mente. No coração devemos cultivar esse templo do amor caloroso e And then da compaixão. use E no templo da mente nós devemos cultivar a nossa inteligência, utilizar a nossa inteligência or say de maneira apropriada happy world. e objetivando o mundo pacífico e o mundo pacífico será alcançado não somente pelas preces, mas pelo uso da nossa inteligência. Really wonderful. Então o templo de Borobudur é um templo maravilhoso. I have been once. Now future, I don't know. Eu estive em Borobudur uma vez, mas no futuro eu não posso assegurar. If there is opportunity, Se surgirá uma oportunidade, é claramente que visitarei o Borobudur. within ourselves. Mas o Borobudur nós devemos cultivar dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. Um coração caloroso combinado com a sabedoria discernidora. Este é realmente o nosso templo de Borobudur. Um templo material de Borobudur, um templo vazio, não vai ser muito útil para ninguém. Mas o importante é cultivarmos o templo de Borobudur no nosso coração. Um coração caloroso combinado com a sabedoria discernidora. Hello, my son. This is Kinan A Abu, próxima 17 years old. é de Avalokita Kirana. Ele tem 17 anos. Greetings, Your Holiness. Sua My Santidade, question is, I saudações. struggle to find balance Minha pergunta. between Eu myself batalho para encontrar o equilíbrio entre ser eu mesmo e ser aceito pelos outros. Às vezes me sinto ansioso comigo mesmo e isso me fez sentir deprimido e sombrio. Mas então as pessoas rotulam isso como negatividade e acho difícil estar perto de mim. Embora a maior parte do tempo sou consciente dessa situação, não é fácil superá-la. O senhor teria algum conselho sobre isso? A coisa mais importante é você cultivar um coração, moralidade e um coração compassível. Não importa aquilo que as pessoas dizem. Now, especially this modern time, Principalmente nesse tempo moderno, que somos... carry, you see, the information. So therefore, somos bombardeados pela mídia, pelas informações da mídia, my own experience, e nós devemos realmente manter um coração centrado. Eu mesmo, por exemplo, no meu exemplo, nós mesmos sofremos quando estávamos no Tibete e fugimos para a Índia. E vivemos aqui na Índia como refugiados. my practice
E Tibetan eu conduzo a minha prática de acordo com o budismo tibetano, que foi introduzido pelo mestre indiano Shantarakshita. since we have our own language, E desde que nós temos a nossa própria língua, 7th century, é, the Tibetan emperor o, invented Tibetan script. no século VII, Copy India's o imperador criou a própria escrita tibetana e o próprio alfabeto tibetano. sometimes I half joke E algumas vezes eu brinco. the 7th century Tibetan king O, married with e- Chinese princess. esse imperador do sétimo século, rei Chonzen Gampo, ele se casou com uma chinesa. I think boring. E, e, Instead of learning Chinese language, e eu acho que ele se sentiu muito chateado em aprender a língua chinesa. Então, ele pensou que seria mais útil inventar a escrita tibetana, criar a escrita tibetana. generally, Nós, tibetanos, em geral, very courageous people. nós somos umas pessoas muito corajosas. Todas as vezes que nós encontramos uma situação difícil, nós mantemos a nossa força interior. You see, in spite difficulties, I always Eu digo como um exemplo eu mesmo. Todas as vezes que eu enfrento uma situação difícil, eu mantenho a minha força interior, não por meio da violência, mas por meio do raciocínio. Tibetan spirit remain, keep E mesmo que nós fomos invadidos, colonizados, mas os tibetanos mantêm a sua própria paz interior, a sua própria paz interna, força interna. when some situation, Então, different people, different opinion, Então, isso mesmo vale para você. Quando você enfrenta pessoas que te criticam, based on human practical intelligence, você tem que manter o seu coração pacífico e o seu coração caloroso, combinado com uma sabedoria, na sua inteligência sábia. E não importa aquilo que as pessoas dizem, você terá uma força interior. Se nós, por exemplo, de novo mencionando o Tibete, porque nós mantemos essa paz de espírito, então nós temos muito suporte de outras pessoas. E não importa aquilo que os chineses façam para destruir nós tibetanos, a nossa cultura tibetana, nós mantemos na nossa paz interior. E o mesmo isso vale para você. Thank you, Your Holiness. So, Muito next obrigado, question Sua is coming Santidade. from Kevin Llewellyn, she is 19 years old. A próxima pergunta é de Kevin, ele tem 19 anos. Yeah, so Kevin will ask his question in Tibetan. Yalwa Rinpoche Chola, Tashi Dele, Nidrewani, Indonesia down, Pepar, Yelwengo, Gandra, Shigiyodam, Kalinche. in the past, Qual é a opinião da Sua Santidade Dalai Lama sobre a religião entre Indonésia e o Tibete? Essa foi a pergunta dele. Qual é a opinião de Sua Santidade Dalai Lama sobre a relação entre Dharmakirti, Indiana e Tibete? Indonésia e Tibete. very close relation. No passado, Dharmakirti tinha uma relação muito cercana. Indonesia, Eu creio que é Serlimba, Lama Serlimba. special connection. Não, esse Dharmakirti, Lama Serlimpa era discípulo de Dharmakirti, me parece. So in E the past, ele tinha uma relação muito cercana com a Indonésia.
in future also. Now modern time, through information. No passado teve essa conexão e agora no futuro também essa conexão pode permanecer por causa das tecnologias e por isso será muito mais útil escambiar-nos as nossas visões, os nossos conhecimentos e saber e aprender uns dos outros. Okay, thank you. And the next question. I'm calling for Marvela. She is 17 years old from SMA Kristen 1. A próxima pergunta é de Mabela, ela tem 17 anos, é Good morning. da capital da Indonésia. Bom dia, Sua Santidade. How can I apply compassion? Sua Santidade, Jataka tales? como eu posso aplicar a compaixão ensinada? What His Holiness recommend that could be a source of Qual é a história que o senhor poderia aconselhar durante a história do Jataka durante esse tempo de pandemia? Os 44 capítulos da história das histórias de Buda, qual é a mais relevante para essa pandemia? Eu não me lembro propriamente. I believe, firstly, sense of oneness. Eu acredito que a coisa mais importante que nós devemos cultivar nesse momento é a unicidade de 7 bilhões de pessoas. Isso é a coisa mais importante. Não importa qual a religião que você pertença, o importante é que nós cultivemos um coração caloroso para com todos os 7 bilhões de pessoas. E nós devemos reconhecer que todas as pessoas existentes em qualquer parte do mundo, norte, sul, leste, oeste, todos nós somos seres humanos, não importa qual religião ou qual nação. E também nós devemos ver que o mundo hoje está interconectado. O norte depende do sul, o sul depende do norte, o oeste do oeste e assim por diante. Não tem mais divisões. Não existem mais divisões. Nós dependemos uns dos outros. Então é importante, é crucial para nós desenvolvermos nesse período o senso de unicidade humana, unicidade desses 7 bilhões de pessoas. Eu mesmo sou tibetano e vivo aqui na Índia. Vivo aqui na Índia. Eu sempre considero todos os seres humanos como meus irmãos e irmãs, e que todos nós, como irmãos e irmãs, devemos viver juntos, coexistir juntos neste planeta. Então, brigar uns com os outros não é uma coisa útil, não vai ser útil para ninguém. Não vai ajudar ninguém. E no passado existiu muitas guerras, muitas violências, inclusive a guerra nuclear, mas atualmente nós seres humanos nos tornamos mais maduros e tem um pensamento decorrente entre as pessoas que a violência não é mais útil, não vai ser útil a ninguém. Nós devemos coexistir juntos. E o princípio da democracia é uma coisa maravilhosa nesse momento atual. Concept of oneness. Você tem que lembrar que nós devemos focar nesse conceito de unicidade de 7 bilhões de pessoas e que nós devemos coexistir juntos. Okay, so our next question. Nossa próxima pergunta é Beltran Dario is 19 years old, a student from Beltran Dario of Parahyangan, Bandung. É uma estudante de 19 anos, uma estudante de uma universidade católica. Bom dia, Sua Santidade. Currently in Indonesia, there are many
groups of extremist religion. Atualmente na Indonésia existem muitos extremistas religiosos que tendem a oprimir outras religiões. Enquanto minoria, como os budistas indonesianos deveriam lidar com esta situação? Minority. So, Visto que nós somos a minoria, how to overcome these situations? Thank you. o senhor poderia nos aconselhar como nós podemos viver nessa situação? Religious believer, Ah, some kind of thinking, os crentes one religiosos, truth, eles acreditam que existe somente uma verdade. causing some problem. E esse pensamento, no passado, causou muitos problemas. E hoje em dia, como sempre, mas hoje em dia é mais conceituado, existem várias religiões no nosso planeta. E mesmo que gostemos ou não, nós devemos coexistir todos juntos. But among the Por exemplo, na religião, basicamente a Indonésia é um país muçulmano, people showing interest mas Buddhism, mesmo nesse núcleo, existem pessoas que mostram interesse e querem aprender os ensinamentos budistas. the ideology, the whole system, A ideologia, o sistema total de religião, Dharma, more scientific religion. mas o sistema, em geral, o sistema de religião acreditam em uma só verdade, mas a respeito da filosofia budista é mais uma religião, uma filosofia ou religião científica. Non-believer, such as Eu tenho vários amigos entre várias religiões, actually non-believer, de todas as very religiões, much appreciate e que eles admiram muito a filosofia budista porque é uma filosofia mais abrangente e principalmente inclui na filosofia budista como lidar com as nossas emoções, com a raiva, e assim por diante. E essa parte da filosofia budista é uma parte psicológica, não é uma parte religiosa. about emotion. E os tratados da religião, os tratados dos mestres de Nalanda, eles falam muito de como lidar com as nossas emoções positivas, como eliminar as nossas negações negativas. Religious-minded, E esses meus amigos, entre eles cientistas, eles não têm uma mente orientada à religião, mas eles têm uma mente orientada a saber como lidar, como enfrentar as nossas emoções. Eu atualmente chamo de higiene emocional, ou seja, higiene emocional em como eliminar as emoções negativas e cultivar as emoções positivas. so now any religious people Qualquer pessoa religiosa, se ele se mantém isolado, acreditando que existe somente uma verdade, então realistic. So the Indonesian isso não é uma coisa conduziva. show Mas vocês, budistas indonesianos, se vocês puderem mostrar aos irmãos e irmãs muçulmanos na Indonésia que o budismo, principalmente aquele tibetano que provém da Universidade de Nalanda, tem esses outros fatos, esses outros tratados que não é orientado à religião, é muito importante. Então você pode compartilhar essa parte do budismo tibetano que provém da Universidade de Nalanda com eles. E é uma coisa muito boa, vai ser uma coisa muito propícia e muito boa. A próxima pergunta é de uma
garota de 14 anos, Minha... Sua Santidade, conforme a tecnologia se torna mais avançada, crianças e adultos estão perdendo o interesse pela leitura de livros. Como podemos levar as pessoas a ler mais? E como podemos introduzir os contos Jataka e usá-los para ensinar os valores morais para as crianças? Because of technology, Agora, por causa da tecnologia, these things, celular, mobile. celulares, So we can nós podemos facilmente comunicar uns com os outros and to ask different questions. e perguntar e fazer diferentes perguntas. Então não é necessariamente só ler livros, mas por meio dos celulares nós podemos sanar nossas dúvidas por meio das perguntas. Not very good. Eu mesmo, por causa da minha problema de visão, eu não tenho... Às vezes as pessoas têm problema de vista e não podem ler, mas talvez mais por meio do celular, usando a tecnologia de uma maneira positiva, eles podem fazer discussões e ter mais informações positivas. A próxima pergunta é de um rapaz de 19 anos. Minha pergunta é: por que é difícil alcançar o dhyana, ou as etapas do despertar nos dias de hoje? No passado, as pessoas podiam chegar facilmente a essas etapas, apenas ouvindo os ensinamentos de Buda. O que devemos fazer no presente para que possamos alcançar ou melhorar nossa consciência mental? I don't believe Eu não acredito just que apenas ouvindo apenas ouvindo os ensinamentos de Buda ou histórias de Buda, a pessoa se torna iluminado. Buddha himself. O próprio Buda, ele por 6 anos ele meditou. Hard work. Ele trabalhou arduamente na meditação. He also used to teach us. E ele mesmo nos ensinou que primeiro devemos estudar, escutar ensinamentos e escutar Deeper benefit. Escutar ensinamentos, ouvir ensinamentos sozinhos não vai ser muito de benefício. E depois de estudar ensinamentos, esses reflete, mas somente a reflexão também não é muito útil. Mas depois de refletir, você medita sobre aquilo que foi estudado, ouvido e foi refletido. E por meio da meditação de Shamatha e Vipassana, os seus conhecimentos vão incrementar e você alcança um conhecimento profundo. Primeiramente, você desenvolve uma habilidade interior você desenvolve uma habilidade interior de ver coisas que você não pode ver com os olhos físicos, mas pode ver com os olhos da mente. Então, todas essas qualidades mentais surgem por meio das meditações. E com isso, você...
suffering. Você pode, e com esses conhecimentos mentais interiores, você pode descobrir qual é a razão de todos os problemas. A razão de todos os problemas é o aferrar a uma existência própria. Ou ver as coisas exteriormente como existissem por elas mesmas de uma maneira autônoma. Até mesmo os físicos quânticos, eles dizem que as coisas que exteriormente que nós vemos, elas não existem assim como elas nos aparecem, mas quando nós investigamos profundamente, veremos que chegaremos às coisas, partes mais sutis, e veremos que elas não existem como elas existem fisicamente quando nós vemos. Nalanda tradition, Dentro da Sultan Dek, dentro das escolas de Nalanda, tem várias escolas, tem os proponentes do Sutra, os seguidores dos Sutras, o caminho do meio, e temos a grande exposição e assim por diante. E depois temos, dentro dessas escolas surgiram vários grandes eruditos. E eles estudaram muito como funciona a nossa mente, as nossas emoções. E eles chegaram à conclusão que todos os problemas surgem de uma concepção errônea que nós temos sobre as coisas, sobre os fenômenos. designation. E, através da meditação, muitos deles descobriram que as coisas exteriores existem nominalmente, devido a uma designação. To reduce thinking things. Então, essa nossa compreensão de como as coisas realmente existem exteriormente nos ajudará a diminuir esse nosso apego, aferrar as coisas. E depois, os fenômenos externos. E depois de nós... depois nós aplicamos isso ao próprio eu, ao próprio indivíduo. Quem sou eu? Quem sou eu? Onde está eu? Em geral, nós falamos minha fala, meu corpo, minha mente, mas se nós analisarmos profundamente onde está eu, esse tipo de eu, nós não encontraremos, mas por causa desse nosso aferrar a essa existência de um indivíduo, de um eu próprio, isso cria a dualidade entre eu e os outros, e por causa dessa dualidade surgem as emoções negativas de raiva e assim por diante. Eu mesmo medito sobre quem sou eu. E essas emoções negativas surgem por causa desse aferrar a uma existência do eu próprio, de uma entidade intrínseca do indivíduo. E quando descobrimos que essa entidade intrínseca do indivíduo, do eu, não existe assim como ela me apresenta, isso nos ajuda a diminuir as nossas emoções negativas, a raiva e assim por diante. Very difficult to salvation. You have to study. Então, as mensagens do Buda não é uma coisa fácil de entender. Nós devemos estudar, escutar e meditar. Eu, por exemplo, quando eu estava no Tibete, eu principalmente estudava e para mim fazer os exames finais. E quando eu cheguei aqui na Índia, eu tive mais tempos e diariamente eu refleti, meditei, e isso realmente eu posso afirmar que isso ajudou a minha maneira de pensar. Now the Chandrakirtis, you say a few verses. I always remember that. Eu sempre tenho Independent self.
Eu sempre penso em uns versos de Chandrakirti, e isso me ajudou muito a reduzir esse apego à entidade intrínseca do eu. Então, isso hoje em dia, esse apego quase chegou a aferrar essa entidade intrínseca de um eu, de um indivíduo, chegou quase a zero. Ele está recitando uns versos de Chandrakirti. Another verses 대단으로 세게 나와 세잖아. 랑글라는 내가 끼고 가시. 시순대다 머리 되네 게면 뭐 또서 다녀 때부터 좀 고고로. 다동 고고도 3.2미기 저 그게 봐라 인지한 깨버시. 대공 뜻이 수지 상전 정전이 멀리 번호로에 파버치 왕이. And then conclusion 군속되니 쇼양가고 개교고 낭베이고 전에 교고 나보이 dundudan에 게을른 그 슈도 게을연다 자주 파로 초동 roles. I always recite these words and thinking, so hoping. Ele restou o verso 34, 35 e 37 de Chandrakirti, e depois ele restou o verso 200 do capítulo 6, do capítulo primeiro capítulo de Chandrakirti. Ele restou o verso 254, 226. Então, expandindo suas amplas asas brancas da convencionalidade e vitalidade, o rei dos cisnes, pilotando em frente dos cisnes os seres e sendo conduzido pela poderosa força dos ventos das virtudes, prossegue para a margem suprema do oceano de qualidades do conquistador. E eu espero que, e ele comentou no último, que eu espero que cultivando essas duas asas da Bodhisattva e da sabedoria que compreende a vaziedade, eu possa voar até a budeidade. Então, é muito importante, nós estudarmos e refletirmos e Romelo, 17 years old from SMA Negeri 2. e meditar. Así Delek. A próxima pergunta, a última pergunta é: It's a happiness to see you. Sua Santidade, eu sou muito feliz de vê-lo aqui. Minha pergunta é: como lidar com as pessoas que são diferentes das nossas, com pessoas que têm diferentes expectativas das nossas? Says we have Buddha nature. Um ensinamento do Buda diz que nós somos imbuídos da natureza búdica. Nosso corpo não é uma coisa, nosso corpo físico não é importante. A coisa importante é prestarmos atenção à nossa mente. A nossa mente é a coisa mais importante. E tem vários níveis de mente. E a mente sutil é a natureza búdica. E não importa, e nessa vida não importa as dificuldades que enfrentemos com o corpo físico. O importante é pensarmos que todos nós, um dia, antes ou depois, alcançaremos a budidade. E pensando sobre isso, nós devemos estudar e pensar e refletir, e fazendo assim, você criará uma grande convicção nesses ensinamentos. Então, a coisa mais importante que nós temos é a natureza búdica. E porque nós temos essa natureza búdica, nós podemos alcançar a budeidade. Sua Santidade, a minha pergunta nós vivemos na era da informação e a era da distração. Visto que o senhor tem 80 anos,
Qual é o conselho que o senhor nos daria para nos ajudar a manter uma pergunta, para ajudar a conduzir uma vida menos distrativa, com menos distração, conduzir uma vida com menos distração em meio a todas essas informações e tecnologias? Usually, em geral, principalmente, eye consciousness, ear consciousness, nós vivemos conduzidos pelos 5 órgãos sensoriais, e eles são aqueles que nos dominam, são aqueles que nos dominam. slave of these. E nós, atualmente, nós nos tornamos, nós tornamos escravos desses órgãos sensoriais. Mas a coisa mais importante que nós devemos cultivar é a nossa consciência mental. E quando nós fechamos os mentes, quando nós fechamos os olhos, aquilo que funciona é a nossa mente. Without following, let's say, senses of organs. Então, se nós concentrarmos nessa mente quando fechamos os olhos, nós não seguimos os instintos impulsionados pelas consciências sensoriais, os 5 órgãos sensoriais. Your mind Então, remain on 6th mind. Então, quando nós fechamos os olhos, nossa mente, nós nos interiorizamos e focamos na mente, na consciência mental. E quanto mais nós fizermos isso, se nós fizermos esse tipo de meditação, nossa concentração se volta, se interioriza a nossa consciência mental, que é a 6ª mente, que é a 6ª consciência. Shamatha. E desse ponto, depois disso, nós relaxamos, nós descentramos a nossa mente, a nossa atenção dos nossos 5 órgãos sensoriais e dos objetos sensoriais, e nós chegaremos à shamatha. E nesse ponto nós começamos a investigar onde está esse eu, quem sou esse eu. E fazendo assim, nós desenvolveremos uma força interior. Eventually, during sleep, you see, se nós fazemos, se nós pensarmos nessa linha, quem sou eu, onde estou eu, os agregados não sou eu e eu não sou os agregados, então onde está sou eu, se nós fazemos durante o dia, a nossa vida cotidiana, nós fizemos de vez em quando, pensarmos nessas linhas, então chegará um ponto que quando você dorme, a sua mente, a 6ª mente, automaticamente começará a pensar sobre isso. E chegará um ponto que a sua mente sutil, a 6ª mente, a consciência mental, se tornará gradualmente cada vez mais sutil. 80 different, also the minor mind. Nós temos, em geral, nós temos diferentes... 37 sort of group and 40 group. Em geral, nós temos, 80 tipos de mentes, 80 tipos de emoções, 37, e são divididas em 37 concepções mentais, 44 concepções mentais e 7 concepções mentais. E esses 37
essas 37 concepções, essas Then 3 more related o- with o- ignorance. 80 concepções mentais são dissolvidas na hora da nossa morte. E entre elas tem algumas, tem as 37 que são. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que 37 são conectadas com a ignorância e as 44 com outras emoções e assim por diante. The most subtle level of that consciousness then eventually become Buddha's mind. So we are thinking these lines. Okay. Então, o importante é que nós devemos cultivar essa meditação sutil, e que essa mente sutil nos conduzirá à natureza búdica. E a última pergunta é: qual o conselho último que o senhor nos daria? Now, Indonesian Para nós indonesianos, Buddhist, I think you have some special opportunity. eu acho que vocês indonesianos têm uma oportunidade especial. É um país que tem a maior comunidade muçulmana, um dos países que tem a maior comunidade muçulmana. E vocês têm essa capacidade, a oportunidade de praticar o coração caloroso para com os irmãos e irmãs muçulmanos. E eles também precisam dessa prática do coração caloroso. Sharing this sort of deeper knowledge. Então, compartilhar esse conhecimento profundo contido nos ensinamentos budistas é muito importante, e combinar esses ensinamentos que não fazem parte da religião, mas parte da psicologia budista, combinado com o coração caloroso, é muito importante, e também conversar com eles em como conduzir, como desenvolver uma sociedade harmoniosa. Então, como eu mencionei antes, a coisa importante que vocês devem lembrar é que todos nós somos seres humanos e devemos cultivar essa karuna, essa compaixão. Primeiramente, é claro que você mesmo, individualmente, tem que pensar mais e mais, familiarizar com essa compaixão, afabilidade, e depois compartilhar isso com os irmãos e irmãs muçulmanos em como construir uma sociedade harmoniosa e uma harmonia entre as religiões. Então, vocês budistas podem dar uma grande contribuição aí na Indonésia em como construir uma harmonia entre as religiões, Sua Santidade, muito obrigado por essa Sua Santidade é muito importante. Eu vou citar Sua Santidade. Só tem 2 dias no ano em que não podemos fazer nada. O outro, um era ontem e o outro é amanhã. Então, nós devemos pegar o dia de hoje para fazer o melhor possível, da nossa existência. Então, devemos ser gentis com os outros e gerar um amor compassivo e assim por diante. Sua Santidade, Sua Santidade, todos os grandes mestres serem abençoados com uma longa vida. E espero que o senhor, Sua Santidade, venha aqui na Indonésia. A Sua Santidade disse: antes de terminar, eu gostaria que todos nós, nesse momento, meditassem por 1 minuto sobre a afabilidade ou compaixão. Thank you.
Muito obrigado. Thank you. Wow, this is very special. Thank you so much. Sua Santidade, isso é muito especial. Muito obrigado da Sua Santidade. In an auspicious note, the student representatives, the chanting master, myself, and my family. This is my husband Reza, and this is my daughter. Eu gostaria, ela está apresentando. Offer a kata to His Holiness. Ela está agradecendo os ensinamentos de Sua Santidade em nome de todos os estudantes, do marido dela e da filha dela. So His Holiness is making a comment about bodhicitta. Sua Santidade está fazendo um comentário sobre a mente da iluminação, que é muito importante cultivar bodhicitta para o benefício dos outros, mesmo se você quer ser feliz, você tem que cultivar bodhicitta. Se você quer ajudar os outros, tem que cultivar bodhicitta. E a fim de purificar suas negatividades, você tem que acumular essa energia positiva para o benefício de você mesmo e pelos outros. For our own and others' sake. Então é muito importante cultivarmos a bodhicitta, porque é a raiz de todas as virtudes. Tene tukjebadi nuba chir donyalia pardo sanando yishik so sane tar ngoba so sanjadi dik sawrabdi takbe shinjibe chanjuk sim degarang shigwarabda. So in the Jataka tales you read about na história da vida de Buda, você lê sobre as atividades que Buda fez quando ele era Bodhisattva. E tudo isso que ele fez foi por causa da Bodhicitta, da mente da iluminação, dessa intenção altruística de beneficiar todos os seres. Porque sem essa motivação sincera de beneficiar os outros, era impossível ele fazer todas as atividades que ele fez. Então, com essa mente da iluminação altruística, positiva, de alcançar a iluminação para o benefício dos outros, isso pode conduzir, combinada com a vaziedade, com a compreensão da vaziedade, isso conduzirá você a alcançar a iluminação, conduzirá você à budidade. And then Master Shantideva. Shantideva, no livro do Engajando-se nos Atos do Bodhisattva, dizem que Switch your joy and happiness with the suffering of others. Sinceramente, não se escambe a própria felicidade com o sofrimento dos outros. Não só não se alcança a budidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará a felicidade. Se você permanecer uma pessoa egoísta, autocentrista, você não será capaz de ajudar os outros seres, sinceramente. Então, cultivar a bodhicitta é a coisa importante,
é a chave para você alcançar a felicidade para você mesmo e para você poder beneficiar os outros seres. Cavalgando no cavalo da Bodhicitta, que elimina todas as angústias, se prossegue de felicidade a felicidade, como alguém inteligente poderia sentir-se desencorajada? E depois ele tinha recebido também, sinceramente não se escamba a própria felicidade com o sofrimento dos outros. Isso já fala. E quando você se torna uma pessoa realmente determinada em ajudar os outros, não importa a situação mais difícil que você possa enfrentar, você será capaz de enfrentar esse problema sem nenhuma dificuldade. Como Shantideva mesmo disse, enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento dos seres transmigradores. Essas mensagens que você ouviu agora from Master Serlimpa, who was an Indonesian master. Isso também foi proferido por Mestre Serlimpa, que era discípulo de Dharmakirti. Atisha foi até Dharmakirti em indonesiano chama Serlimpa. E Atisha foi até Indonésia para receber o ensinamento de Lama Serlimpa, que era Dharmakirti.